Fala aí, meu povo. Já temos definidos os classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Eu quero falar com vocês do que esperar do sorteio dessa sexta-feira. Eu vou fazer também um vídeo pós-sorteio, falando o que eu acho dos confrontos, mas antes eu já queria antecipar aqui quem que eu acho bom e quem que eu acho ruim, baseado nos encaixes dos times, né? Como é que os times jogam normalmente e qual que é um bom caminho, um mau caminho para cada time que vier pelo caminho. Então vou fazer o vídeo aqui basicamente passando pelas possibilidades do sorteio e o que a gente pode esperar. Por exemplo, o Paris Saint-Germain vai pegar o Barcelona ou o Chelsea. Eu acho que para como joga o Paris Saint-Germain, é melhor negócio para ele como encaixe de time jogar contra o Barça do que contra o Chelsea. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain é um time que tem jogadores muito rápidos, não só os seus atacantes, mas também os seus laterais e boa chegada dos seus meio-campistas e boa bola no pé dos seus meio-campistas, por exemplo, do Vitinha. E eu acho que a defesa alta do Barcelona faz com que o Paris Saint-Germain possa explorar muito isso com a velocidade dos seus jogadores. O Paris Saint-Germain ganhou do Barcelona essa temporada, jogando com boa parte de reservas, tinha muita gente fora, os seus atacantes titulares estavam fora, e ainda assim, um jovem tipo Mayulu, foi suficiente para o Paris Saint-Germain vencer o Barcelona, um jogo que poderia ter meio que caído para qualquer lado, embora na minha opinião o Paris Saint-Germain tenha sido melhor, mas o Barça teve duas bolas tiradas em cima da linha pela defesa do PSG, né? Uma no primeiro tempo com o Ferran e a do segundo tempo, não lembro se foi o Dani Olmo, se foi o próprio Ferran que finalizou e o Paris Saint-Germain evitou o gol. Como característica, eu acho que é melhor encaixe para o PSG o Barcelona do que o Chelsea. O Chelsea não joga com a defesa tão aberta como a do Barcelona, tem meio-campistas mais físicos, eu acho que isso pode impedir mais o jogo dos meio-campistas do Barcelona também. Tem um lateral como o Cucurella, que acho que atrapalha muito a subida do Hakimi ou de quem jogar como atacante pelo lado direito. A gente viu, por exemplo, o Mônaco, o Paris Saint-Germain, como Caio Henrique e Wanderson, jogando um pouco mais à frente para pressionar os laterais do Paris Saint-Germain, funcionaram bem para evitar esse jogo dos laterais do PSG. Então, e o Chelsea acabou assim, né, já tem algum tempo, mas fez um 3-0 no Paris Saint-Germain na final da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho melhor para o Paris Saint-Germain jogar contra o Barça do que contra o Chelsea. Evidentemente, eu acho melhor para o Barcelona, por exemplo, jogar contra o Newcastle do que jogar contra o PSG. Eu já chego lá. Galatasaray contra Liverpool, Tottenham. Aqui é claro que vai ser a mesma coisa depois para o Atlético de Madrid, que também pode emparelhar com o Liverpool Tottenham. É muito melhor jogar contra o Tottenham do que contra o Liverpool. O Liverpool já não vive mais o péssimo momento que viveu na temporada 25-26, deu uma estabilizada, mas estabilizou sem jogar tão bem assim, né? Não é mais o Liverpool ruim do início da temporada, mas também não é o Liverpool que jogou bem a temporada passada, especialmente a primeira parte da temporada. Tem bons jogadores, então assim, é um time que pode clicar e na Liga dos Campeões ainda dá luta. E o Tottenham, por outro lado, que eu também acho que tem bons jogadores, mas é um time de muita cabeça baixa, brigando contra o rebaixamento no campeonato inglês. Então, seja Galatasaray ou Atlético de Madrid, o Tottenham, pelo momento, pela temporada que faz, e já somando com a temporada passada também, as duas últimas temporadas do Tottenham são muito ruins. É claro que é o grande adversário a ser enfrentado, especialmente quando você pode pegar o Liverpool do outro lado. Não é o melhor Liverpool, mas é o pior Tottenham. Então é melhor pegar o Tottenham do que o Liverpool. Real Madrid contra o Sporting ou Manchester City. O Sporting aqui parte de uma posição meio óbvia de é o melhor adversário para se enfrentar, porque quando você pega a grife de Manchester City e a grife de Sporting, é lógico que o Manchester City vai sair passos à frente, né, sem a primeira vista, mas é boa a temporada do Sporting, ganhou do Paris Saint-Germain já, por exemplo, essa temporada, em um jogo que o Paris Saint-Germain criou muito, mas o Sporting soube definir. Lidou muito bem com a saída do Gyökeres, contratou o Luis Suárez, que faz muitos gols também, né? Atacante que veio do Almeria, da Espanha. É um bom atacante e continua sendo bom time, muito difícil de ser vencido em casa. O Manchester City, que também já não é mais aquele Manchester City de 2-3 temporadas atrás, que era o time mais temível da Europa, hoje não é. É uma reformulação que esse time está passando, inclusive contratando mais jogadores e gastando muito dinheiro no mercado de inverno agora na Europa para reforçar sua defesa, né? Porque tinha perdido jogadores por lesão e tal. É um time que continua sendo muito perigoso, muito ruim de se enfrentar, com ótimos jogadores na frente, mas passando por uma transição. Não é mais o que era temporadas atrás, também não é mais o time completamente fácil de ser batido, como foi da última temporada. É um bom time, que recentemente foi em Anfield e ganhou do Liverpool. Então, em 2026, o Manchester City já fez um grande jogo, já mostrou que é capaz esse time de jogar muito bem há poucas semanas em um cenário muito difícil, como é jogar em Anfield, ele foi lá e venceu por 2-1. Real Madrid e Manchester City se enfrentam muitas vezes, é um confronto muito conhecido, já se enfrentaram essa temporada, o City venceu no Santiago Bernabéu, ainda era o Real Madrid do Xabi Alonso. É melhor jogar contra o Sporting. Eu só fiz todo esse comentário aqui para mostrar que eu acho que não é
Então, obviamente, melhor jogar contra o Sporting do que contra o City, porque o Sporting é bom time. Mostrou isso na primeira fase. Na temporada passada já tinha tido uma grande vitória contra o próprio Manchester City, aí eu já acho que era um outro mundo, já tem muitas diferenças em relação àquele Sporting Manchester City. Então é melhor jogar contra o Sporting do que jogar contra o City. Mas é que eu não acho que é fácil o Real Madrid se classificar contra o Sporting e que ele seria eliminado ou que seria muito difícil contra o City. Acho que os dois confrontos são difíceis. E eu acho que um Real Madrid-Manchester City seria um teste muito grande para esse Real Madrid, um novo Real Madrid do Arbeloa, por assim dizer. O Sporting é melhor adversário. A Atalanta joga contra Arsenal ou Bayern de Munique. Aqui eu acho que para a Atalanta os dois adversários são muito difíceis. São times que jogam diferentes, né? Arsenal e Bayern. O Bayern é um time mais intenso, de mais ataques rápidos, de mais volume de jogo ofensivo. O Arsenal é de mais controle, de mais paciência, de menos riscos. A defesa do Arsenal não vem funcionando bem nas últimas semanas, tomou 2 do Wolverhampton, tomou 3 do Manchester United. A gente tem tomado gols aqui e ali, o Arsenal que antes não tomava, mas aqui a Atalanta pega os dois times mais lineares da Europa nessa temporada. São os dois times que tiveram menos baixos, mais altos na Europa até aqui. A Atalanta que conseguiu uma bonita classificação contra o Borussia Dortmund. Tem aqui, acho que é difícil escolher adversário nesses dois quesitos. Como o Arsenal se defende muito bem, acho que evitaria um jogo muito intenso, como a Atalanta fez contra o Dortmund. Inclusive já se enfrentaram, não lembro agora se foi nessa temporada ou na anterior, Arsenal e Atalanta logo no início da primeira fase. Foi temporada anterior que se enfrentaram, o jogo foi 0-0. Mas como o Arsenal tende a controlar melhor, eu acho que um jogo de ida e volta da Atalanta até pode funcionar melhor contra o Bayern do que contra o Arsenal. Eu acho que pode ser mais provável que o Bayern não se defenda tão bem, que não controle tanto no jogo de Bérgamo, que seria o primeiro jogo. Então acho que o Bayern de Munique, por uma fraçãozinha aqui, é melhor adversário para a Atalanta. Eu vou começar agora mais ou menos a repetir, porque a gente vai para o outro lado da chave, porque é um ou outro, né? Newcastle. Para o Newcastle, eu acho melhor jogar contra o Chelsea do que contra o Barcelona. Eu falei antes, né, que para o Paris Saint-Germain é melhor o Barça. Para o Newcastle, eu acho melhor o Chelsea, porque se conhecem. É um confronto que, quando eles se conhecem, normalmente o lado mais fraco tende a ter alguma coisa a ganhar. Daqui a pouco eu vou falar de Leverkusen e Bayern de Munique aqui, eu acho que é diferente. E porque, principalmente, o jogo no Newcastle não encaixou contra o Barça. A gente viu o Barcelona indo lá na primeira rodada e vencendo. Não contava naquele dia com o Rafinha, e aí o Rashford fez os 2 gols, mas o Barcelona naquele dia controlou muito bem e não permitiu tantas transições assim do time do Newcastle. Depois teve algum jogador do Newcastle que disse: a gente não está acostumado a jogar contra uma equipe que esconde tanto a bola e tal, foi difícil se adaptar a esse jogo. É claro que quando você vai enfrentar por uma segunda vez, você já tem a referência do primeiro jogo, e talvez seja mais fácil de evitar isso, ou de ter outras armas para utilizar para que não caia no mesmo erro. Mas eu acho que o jogo do Barcelona encaixa bem contra o Newcastle, então é melhor para o Newcastle esse confronto doméstico, eu acho bem mais equilibrado contra o Chelsea do que seria contra o Barça. O Newcastle que ainda não vai ter o seu grande jogador da temporada, o Bruno Guimarães, tem o Gordon vivendo grande fase, né? O Bruno Guimarães deve voltar só em abril. Atlético de Madrid contra Tottenham e Liverpool, aqui eu já deixei bem claro, né, que o Tottenham é bem mais fácil de se enfrentar em teoria do que o Liverpool, pelo momento que vive, não é um momento curto, já é um momento bastante longo. Atlético de Madrid e Liverpool, caso se emparelhem assim, eu acho bem equilibrado, tá? Porque o Atlético de Madrid é capaz das melhores e das piores coisas. O meu último vídeo aqui no canal é de Atlético de Madrid e desse Atlético de Madrid, tão inconstante na temporada, que faz 4 do Barcelona, toma 3 do Raio Vallecano, 3-3 com o Clube Bruges, que faz 4-2 no Espanhol, que faz um 4-1 no Clube Bruges, sofrendo relativamente na sua defesa. Atlético de Madrid e Liverpool acho que são similares, se enfrentaram na primeira fase, o Liverpool venceu por 3-2, um jogo que o Liverpool abriu 2-0 com tranquilidade, que tomou um empate do Atlético de Madrid e que foi marcar no finalzinho gol de cabeça do Van Dijk. Acho equilibrado. O Atlético de Madrid é capaz de te atacar bem, de te roubar a bola, de contra-atacar, mas também é capaz de não controlar os jogos, de permitir na defesa porque não tem esse controle. Então acho que seria um confronto muito bonito, interessante aqui entre os dois. É melhor para o Atlético, evidentemente, jogar contra o Tottenham, mas eu acho que contra o Liverpool, o Atlético não partiria em posição de inferioridade. Acho que partiria bastante equilibrado. Um pouquinho para o Liverpool, talvez, mas eu acho que bastante equilibrado o confronto. Bodo Glimt contra Sporting ou Manchester City. O Bodo Glimt está vivendo seu sonho. Enfrentar outra vez o Manchester City em casa eu não acho que seja uma boa para o Bodo, porque o Manchester City já saberia o que teria ali para enfrentar. O fator surpresa contra o Sporting para o Bodo Glimt eu acho que pode ser vantagem. Então não só aqui pela capacidade de Manchester City, pela capacidade de Sporting, mas ter o fator surpresa em casa contra o Sporting eu acho que é favorável ao Bodo Glimt, seria o melhor adversário para ele enfrentar. E para finalizar, o Bayer Leverkusen contra Bayern
ou Arsenal, são dois adversários muito difíceis. Aqui eu não acho que o confronto direto seja melhor para o Bayer Leverkusen, como por exemplo eu acho que para o Newcastle o confronto doméstico é melhor, pelos dois times estarem acostumados a se enfrentar, porque tirando essa temporada que o Leverkusen fez muito boa com o Xabi Alonso, que venceu o Bayern de Munique naquela temporada 3-0, tinha empatado o outro jogo por 2-2, eles estão acostumados a se enfrentar e o Bayern está acostumado sempre a vencer. Tanto que na temporada passada enfrentou, né, num playoff o Bayer Leverkusen e ganhou os 2 jogos e se classificou. Não lembro se foi nos playoffs ou se foi depois nas oitavas de final. Acho que foi nas oitavas, né? O Bayern pega o Celtic e depois nas oitavas joga contra o Leverkusen. Então aqui acho que o confronto direto é ruim para o Leverkusen. Não que jogar contra o Arsenal seja bom, mas o confronto direto é ruim porque ele está acostumado a jogar e perder para o Bayern de Munique. É isso, meu povo. Tem sorteio amanhã, vou estar nessa, 7h30 da manhã, TNT e HBO Max vão transmitir. Lembrando que a partir daqui a gente já vai ter não só os duelos das oitavas de final desenhados, mas todo o caminho até a final. Por exemplo, para quem acompanha aqui muito o Barcelona, se o Barcelona passar ou de Paris Saint-Germain ou de Newcastle, ele pega depois quem virá de adversário ou do Liverpool ou do Tottenham. A gente já vai ter todos os caminhos feitos até a final que será disputada em Budapeste no final de maio. Um beijo para vocês, gente. Até o sorteio. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado. Dá um like aí no vídeo para ajudar quem está fazendo conteúdo para vocês. Tchau, tchau.